Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vou falar minha razão de por que eu tô fazendo esse vídeo. Conversando com a mulher hoje, ela tava me fazendo várias perguntas sobre como ser um trader, né? Como operar na Bolsa de Valores de São Paulo. E aí me chamou a atenção que eu não tenho um vídeo sobre isso. Então, eu vou falar pra vocês aqui, basicamente, assim, do marco zero, exatamente o marco zero pra você ser um trader, pra você operar na Bolsa de Valores. O que a gente vai falar aqui? Os passos para uma pessoa física operar na B3, os tipos de operações mais comuns na B3, as inúmeras formas de operar na B3. A gente vai falar um pouquinho da plataforma, né? Como é que a gente vai gerenciar a plataforma ali da melhor maneira. E aí, quando a gente tiver uma noção disso, a gente vai conversar sobre os estudos, que são muito importantes, sobre os testes, sobre utilizar o simulador. Uma dica de ouro para você começar a operar no real, com pouco dinheiro. Não é tão legal, mas ajuda para você ter um gerenciamento de risco e um mindset, né? E aí, o passo final é pegar o teu dinheirinho, depositar na tua conta lá da tua corretora, abrir tua plataforma com a cabeça muito focada e fazer operações para ficar milionário logo logo. Vamos começar pelos passos que uma pessoa física precisa para operar na B3. Primeiro de tudo, nós temos que abrir uma conta numa corretora. Tá? Então, a gente abre uma conta na corretora. Eu vou usar a Genial, eu já operei na Clear, não curti, perdi uma grana. Eu também fazia, era cabaço, fazia um monte de coisa errada e a Clear enfia a faca. Enfia a faca que é um punhal, ela quase te mata de tanta taxa. E a Genial, eu gosto dela, primeiro. A Clear eu tinha que fazer 5 operações no mês para ser isento da plataforma, né? E a Genial é só uma. Então vamos pros passos, tá? Que eu tô me perdendo já de início. A gente abre uma conta na corretora. Depois que a gente abrir a conta na corretora, a gente vai escolher uma plataforma. Aqui estão as plataformas, pegou? E tem todas essas plataformas, por exemplo, na Genial. Eu gosto do Profit. Eu já vi o Stomer usando o Rocket Trader. Achei arcaico para um carro. Mas, cada um. Isso aqui é um cardápiozinho. Escolhe qual que vai te atender melhor. Eu uso Profit, porque eu sou desses. Tá? Depois desses passos, abriu uma conta na corretora, escolheu a tua plataforma. Lembrando que assim, ó, via de regra, cara, todas as corretoras vão cobrar pelo acesso à plataforma por mês. Eu não sei quanto que tá. Eu acho que tá o seu 50 pila por mês. Não é barato. Não é caro, mas não é barato. A diferença é essa que eu falei pra vocês, eu uso a Genial porque, como eu tava começando na história, tinha tomado muita porrada da Clear, perdido muito dinheiro, por ter esquecido a operação aberta, não ter respeitado o horário, a Clear ia lá e paf, 150 pila, paf, 180 e paf, eu sangrava de tudo que é lado. Eu falei, eu vou pra Genial, vou ver qual é que é. Gostei, Gustavo Kirten. Curti. Até hoje tô aí e não saí mais. E é isso, uma operação. Então, nos ativos futuros, né, mini índice, mini dólar ou S&P. Mas, cara, se tu tá começando, tu vai ter que ter um investimento, cara. Tu tem que ter investimento pra tua máquina, pelo menos 2 telas. Jamais opere em celular, eu já fiz isso. Não opere em celular. Não façam essa bobagem. Eu já fiz isso diversas vezes. Não façam. Opere no computador, em casa, tranquilo, respirando fundo, concentrados. E tem que ter um investimento. Não existe almoço grátis. Só que no caso da Genial é fantástico, porque é uma operação, cara. Tu vai entrar ali no mês, tu vai entrar ali no mini índice, vai abrir e fechar uma operação sem saber o que tu tá fazendo. Vai botar ali, precisa de uma garantia de 100 reais. Vai botar 100 reais lá na conta, ela vai abrir e fechar uma operação, perdeu 2 pila. Abriu e fechou, acabou. Não vai pagar 50 e poucos pila por mês. Vai pagar 0. Vai fazer isso todo mês. Vamos lá. Passamos agora pros tipos de operações na B3, os mais comuns, né? O foco do meu canal é Day Trade. O foco do meu canal é Fórmula 1. É mini índice, mini dólar e S&P. Estamos começando pelo mini índice. E vamos fazer os 3. Num determinado momento nós vamos começar a operar os 3. Nós vamos começar a fazer projeções para os 3. A ideia é isso aqui ser um trabalho pro resto da vida. Estou estudando para isso. Estudo de 5 a 8 horas por dia, todos os dias, há 3 anos. Para isso. Eu quero isso para a minha vida. Espero que vocês queiram também. Então vamos para os tipos mais comuns. Day Trade, Swing Trade, Position. Day Trade, operações de compra e venda de ativos e derivados em um único dia. Então você vai abrir e fechar uma operação no mesmo dia. Esse é o Day Trade. Swing Trade pode levar dias, semanas, meses, né? E a tributação do Day Trade, vamos voltar ali um pouquinho, a tributação do Day Trade é 20% sobre o lucro obtido. Sim, o governo come na mesa com você. Mas, se você tiver lucro, se você tiver perca, como diz um famoso trader aí do YouTube, se você tiver perca, o governo larga tua mão, tá? Mas, já vou fazer o jabá da minha tabelinha, que a minha tabelinha consegue identificar ali tuas percas, né? E através dessas perdas você consegue abater os valores lá pro próximo ano. Então você vai declarar no imposto de renda e vai declarar que teve um prejuízo e você só vai começar a pagar esse imposto devido sobre o lucro quando você efetivamente estiver no lucro. Então se você fechou um ano devendo R$2.000, você só vai começar a pagar a DARF de lucro do próximo ano quando você tiver, é um mínimo de R$10, quando você tiver R$2.100 de lucro, R$2.010 de lucro. Aí você vai pagar uma DARF de R$10. Tô viajando. Nada a ver essa conta. Mas bota aí, sei lá, R$2.100 de lucro e aí vai pagar ali um troco ali de DARF ali que vai ser em cima dos 20% dos R$100 que tu teve de lucro efetivo, porque os 2.000 tu tava devendo. Swing Trade, estratégia de operação de compra que você vai fazer, ou venda que você vai fazer a longo prazo. Então vai ser pelo menos mais de um dia. Dias, semanas, até meses. E Position, cara, a mesma coisa ali, tu vai especular ali sobre um valor que tu queira que chegue ali no ativo. E aí tu vai ganhar uma grana ali, apostar que ele vai chegar ali e tu vai ganhar uma grana, né? Eu nem entendo muito bem disso. E nem quero entender. Falei com um amigo meu de infância que faz isso, que ele curte Position e ele disse que fez uma grana na pandemia. E ele disse, cara, isso aqui é dinheiro de cachaça total, assim, eu tenho um aproveitamento de 20%. 20, 25 e é isso. Não dá pra achar que vai te dar um retorno absurdo porque o percentual de acerto é mínimo, mas ele disse que fez uma grana na pandemia. Então, se quiserem pesquisar, tem que ir a fundo. Mas a história aqui é Day Trade, o foco desse canal é Day Trade, Fórmula 1, ponto. Se eu falei alguma bobagem de Position, tá tudo bem, o foco é Day Trade. O resto, beijo. Tá? Então vamos lá. Próximo passo. As inúmeras formas de operar na B3 ali do que refere-se em ações, BDRs, ETFs, FIIs, FIPS, né? Então,
Vamos exemplificar cada um deles. Deixa eu ver aqui. Vamos começar por 3. Ações, BDRs e ETFs, tá? Aqui tá um exemplinho. Deixa eu só fechar isso aqui. Tá, um abraço pro gaiteiro. Vamos lá. Então, ações, né? As ações, elas... Existem mais de 400 ações listadas na Bolsa de Valores, né? E aí elas têm ali níveis, né? Nível 2, nível 1, né? Etc, né? Aí na tela tá as maiores, né? Que é a Vale, a Petro, né? O Itaú, a Ambev, a Eletrobras, essas coisas aí. Essas são os que, né? O Bradesco. Essa batida aí. As BDRs, né? Ou os Brazilian Depositary Recipients patrocinados, né? Eles são certificados negociados no pregão da Bolsa Brasileira que representam ações emitidas no exterior. E aqui tá um ponto legal, muita gente me critica, cara, mas assim, eu não investiria e nem faria day trade, por exemplo, em ações, que dá pra fazer day trade em ações do Brasil. Cara, eu não levo fé, não levo fé. Mas as BDRs, sim. Dá uma olhada nas BDRs, conhecem? Claro que conhecem. Tesla, Nvidia, Amazon, Microsoft, Meta, Google, Netflix, Apple. O troço é forte, parceiro. O troço é forte, que eu já falei. O mercado americano é a maior bolsa do mundo. O troço subiu 300% nos últimos 10 anos. O nosso nem corrigiu a inflação. Tá? Mas vamos seguindo. BDRs é isso. Já sabem o conceito de BDRs. Vamos agora para os ETFs, que é bem interessante. Só um pouquinho. Vamos lá. Os ETFs, Exchange Traded Funds, são fundos negociados na Bolsa de Valores compostos por uma carteira de ativos alocados para acompanhar um índice de referência. O que nós temos aqui? BOVA 11, Small 11, que é o Small Caps, né? Tem o Hash 11, que é... Cara, eu acho que é o Bitcoin, Ethereum, alguma coisa assim, né? Mas parada aí, tem que pesquisar, tá? Mas isso aqui são os tipos. E é só pra dar uma passada e dar uma introdução, né? Cada papo desses você tem que estudar, ir a fundo e ver. Como eu disse, a minha história aqui é day trade de futuros. Ponto. Fechamos com esses caras aqui. Vamos para FIIs e FIPS. Os FIIs são famosos fundos de investimento imobiliário, são fundos negociados na Bolsa de Valores destinados à aplicação em ativos imobiliários urbanos ou rurais, como lajes corporativas, imóveis residenciais, galpões, blá 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 e blá blá blá. Então, à esquerda de vocês, tá ali os exemplos de FIIs. E os FIPS, que são fundos de investimento em participações, são fundos negociados na Bolsa de Valores cujos recursos são destinados à aplicação em companhias abertas, fechadas ou sociedades limitadas em fase de desenvolvimento. Os FIPS possuem algumas peculiaridades que os diferenciam dos fundos tradicionais. E é isso. Tá? Falamos aí desses caras aí. Encerramos essa parte. Preciso voltar pro meu tópico lá porque eu tô perdido. É isso aí, José Cleide. Pensa tu. Tá. Cara, eu vou dar um exemplo. Vamos voltar pra plataforma. Porque eu quero mostrar algumas coisas. Porque daí o que você faz? Você estuda, entende o que você quer fazer. Você vai lá escolher lá, abrir a sua conta, uma corretora. Escolhe a plataforma. Entende o que são ações, BDRs, ETFs, FIIs, FIPS. E vê o que vai querer fazer. Você vai querer fazer day trade, vai querer fazer swing trade, position. Céu é o limite. Ou o inferno. Tá? Vamos abrir a plataforma, que daí eu quero mostrar pra vocês aqui algumas coisas legais. Porque qual é o intuito da plataforma, né, cara? E aqui eu tô pregando ensinamentos de JJ que eu levei pra minha vida. Vários ensinam diferente, né? Vários têm uma visão diferente disso, né, cara? Eu te digo que eu gosto da técnica do cara. Eu sou fã da técnica do cara. Então, vamos aqui pra 60 minutos. Aqui. Vamos tirar nossa telinha aqui. Vamos desaproximar pra gente ver esse cara aqui maior. Deixa eu ver o que vocês estão vendo aí. Tá, isso aí. Então, deem uma olhada aqui. Vou tirar os estudos. Tá, isso aqui é o que vocês vão ver. Quando abrir ali um gráfico novo. Deixa eu ver se o gráfico novo abre assim, totalmente cru. Não, ele vai pegar também as minhas coisas. Tá, não quero isso. Tá, mas aí, tem um gráfico cru aqui. Deixa eu tirar esse cara então. Esse cara daqui. Ele vem, acho que ele vem mapeado com alguma coisa de volume. Mas geralmente esse aqui é o gráfico. Aí a gente tem aqui os dias da semana que aconteceram os pregões, né? E isso aqui são 60 minutos, né? A gente tem um dia, né? Aí tu vai escolher aqui o teu tempo gráfico que tu vai operar, né? E o ticker, né? Que a gente vai ter que pesquisar também para saber o que eu vou operar. Mini índice. A mini índice hoje é sempre WIN, né? O mini dólar WDO, né? E o mini S&P WSP. E aí tem as letrinhas que referem-se aos meses ali. Mas ali é só tu pesquisar que se souber o ticker dele, o WIN, vai dizer o que é o atual, o expirado e o próximo. Então, só escolher aqui e ver o que tu vai usar, tá? E a gente tem também a série histórica, que é o WinFoot. Então tu quer ver alguma coisa do WinFoot aqui, ó? Então tu dá ali, ó, o WinFoot, ó. E aí a gente pode escolher, sei lá, um dia. Isso aqui é o WinFoot, ó. Toda a série histórica, tá tudo aqui, ó. Tudo aqui, ó. Nesse ponto, tu vai começar a falar, pô, mas como é que eu vou conseguir operar esse negócio? Não tem nenhuma orientação e tal. Aí tu vai pesquisar, aí tu vai descobrir os indicadores. A gente tem formas de mapear movimentos, né? E um deles é os indicadores. Então aqui tem indicadores de tudo que é coisa. IFR, pode jogar no lixo. Prior Coach, pode jogar no lixo. Volume financeiro, pode jogar no lixo. MACD, pode jogar no lixo. VWAP, pode jogar no lixo. O que mais? Média móvel, opa, esse cara me interessa. A estratégia que eu uso, estocástico lento, pode jogar no lixo. Qualquer um aqui, pode jogar no lixo. Todos, bandas de Bollinger, pode jogar no lixo. Porque esses caras aqui, a grande maioria, eles vão te dar sinais muito atrasados. Quando já passou a história, cara, aí não adianta mais. Tu perdeu o trem, passou o ônibus, passou o avião, tu não pegou, tu não vai conseguir pegar, não vai conseguir correr atrás de um avião. Tu não vai conseguir correr atrás de um trem. Um ônibus talvez, se tiver trânsito para Florianópolis, tu vai conseguir pegar. Mas ó,
É isso, cara. É isso. Então, assim, a estratégia que eu utilizo desse cara que se chama Joseph James, que eu vou colocar no final do vídeo ali, o canal do cara, e vou colocar uma introdução minha aos setups desse cara. O cara só usa média móvel de 21 exponencial. Ponto. E é o que eu uso. Eu uso uma de 18 pra fazer um desenho ali da média que o Storm me ensinou pra mudar de cor ali quando tiver uma tendência, mas que também só te dá uma confirmação de que tu tá num movimento bom, entendeu? Mas ela também vai te dar com atraso. Ela não vai te informar o ponto exato. Então, é mais uma purpurina, tá? Então, o Infute a gente tem toda essa história, que a gente consegue saber o que esse cara fez durante todo esse período, né? E consegue mapear, né? E uma das coisas que a gente tem que aprender a fazer são os estudos. A gente precisa usar as ferramentas. Eu uso pouca coisa, né? Eu filtrei, ó. Aqui estão as ferramentas, ó. Conseguem? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. As ferramentas. Que são importantes. Tem coisa que eu nem uso mais aqui. Eu nem uso mais. Então, ticker. Que é só pesquisar na internet o que tu vai operar. Ferramentas. E aqui são os candles. E aí tu vai mapear também como tu quiser. Eu uso dessa forma. Ele vai abrir sempre, acho que é verde e vermelho. Eu uso branco e vermelho porque me agrada mais olhar assim dessa forma, saca? Eu acho mais agradável aos olhos. Eu uso também o tema escuro, porque também me agrada mais aos olhos, senão fica muito forte. A gente passa horas nesse troço aqui. Então, voltando ao nosso ponto, que eu já não lembro mais. Deixa eu ver aqui. Blá, 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 blá. A gente precisa dominar os atalhos e ferramentas de estudos, né? O que eu digo de atalhos, né? A gente precisa saber, a gente pode mapear nas configurações. Cadê? Teclas de atalho. De negociação. É esse? Eu acho que é boleta rápida. Chat trading. Aqui. Aqui. É esse cara. No chat trading, a gente consegue mapear botões rápidos para abrir uma operação, né? E isso aqui, Joseph James não recomenda, a gente tem que fazer as entradas com ordem oco, que você vai colocar a entrada no ponto exato para não ter perigo do mercado pular essas ordens, né? Mas eu gosto de ter esses atalhos. Eu gosto de ter esses atalhos para cancelar uma ordem muito rápido, para mover o meu stop pro break-even, né? Então, eu acho interessante esses pontos. Então aqui, ó. No F4 eu uso para cancelar as ordens, deixa eu usar a seta que fica melhor. No F4 eu uso para cancelar minhas ordens. Cara, não tá legal, tô vendo que esse mercado não tá indo pro lado que eu quero, não tô gostando, não vou esperar chegar ali no meu stop. Puf, eu mudo. Quero inverter a posição? Inverto também. Eu olhei errado o negócio, inverte essa porra. Zerar a posição. Mover o stop pro break-even, isso aqui é muito interessante, quando tu vê que tu saiu do risco. O mercado andou a volatilidade que tu queria, tô falando do setup JJ. Tu aperta no F1 e vai colocar no break-even, tu vai colocar só um tick pra cima. Page down do teclado. Minha plataforma vende, e page up ela compra. Então eu tenho atalhos aqui pra entrar no mercado se eu tiver afim. Mas eu não recomendo. Tem que botar a ordem ali. Sempre. Tem que seguir com essa regra é importantíssima. Perfeito? Mas o básico aqui primeiro é aprender os atalhos. Além dos atalhos, as ferramentas, né? Então, eu tenho que saber usar como mapear um canal de alta, um canal de baixa, né? Tenho que saber. Preciso saber disso. Tenho que saber usar essas ferramentas. Entendeu? Mas aqui, 50% do canal de alta, como é que eu marco? Marca aqui, como é que eu quero? Eu quero pontilhada. Não quero pontilhada, eu quero com tracinho. E essa aqui, como é que tu quer? Não, essa aqui eu quero diferente. Essa aqui eu quero ponto e traço. E tá ali, ó. A gente tem que dominar essas coisas, né? Eu quero saber onde é que tem um suporte e resistência aqui, que eu gosto de marcar região e não linha, né? Onde é que tem um gap? Foi fechado esse gap? Aqui tem um gap, ó. Gosto de mapear ele, ó. Eu gosto de deixar do meu jeito. Como é que eu quero esse gap aqui? Geralmente eu uso o oceano aqui. E eu preencho ele com o oceano. Então tem que dominar. E eu quero isso aqui até que ele seja fechado. Ó. Tá lá. Eu também quero deixar marcado que é um gap. Gap. Fechou? Tá ali, ó. Gapzinho, pá. Né? Só que ele fechou, tu viu? Tá, tudo bem. Então agora a gente vai marcar quando que ele fechou. Não, ó. Com a cruzinha aqui eu vou saber o horário que ele fechou exato, ó. Fechou aqui o gap, ó. 27/3, 10/12. E aí eu ajusto esse cara aqui. Posição, 27/3 de 2025. 10/12. Tá lá, ó. Fechou meu gap. Eu tenho que saber fazer isso. Eu tenho que saber fazer os estudos muito rápido. Já que tem uma área de suporte aqui. Essa aqui é uma área de suporte. Como é que a gente preenche ela? Eu gosto de usar verde. E aí tu vem aqui e procura o verdezinho, ó. Verde escuro. Preenchimento, verde escuro também. Eu gosto só desse. Tá lá, ó. Marcada. Onde é que tem um suporte nesse troço? Eu já copio daqui. Podia copiar dali também. Depois só muda a cor. Joga pra lá, ó. Pá, o suporte aqui. É, mais ou menos aqui assim. Suporte eu uso vermelho. Vermelho escuro. Meu sangue. Posição, aquela mesma coisa. Só quero mudar ele quando ele romper. Opa, rompeu ali, ó. Aí deixou um monte de fio, deixa ele ali. Então eu tenho suporte e resistência. Quero medir uma perna. Tá ali. Ah, e eu quero jogar essa perna proporcional. Aqui nós estamos aplicando estudos JJ. Sacou? Eu quero saber até onde ela vai. O measure do move. A gente vai pegar aí um tamanho aí de 200 pontos. Mini índice. Então eu vou aqui, ó. Aí que não vai dar certo, mas vamos, sei lá, colocar... Quanto que tá? 7? Tá bom. Vamos botar... 6. Aí aqui, ó. Esse aqui é o measure do move, né? Mas a gente não vai usar a cor do gap. A gente vai ter que escolher outra. Posso escolher automático. E aqui eu posso deixar amarelo. E aqui eu posso deixar também pontilhado. Eu aplico. Ali, ó. E aí eu já tenho o meu measure do move. Meu movimento medido. Movimento medido. Tá vendo? Rapidinho eu fiz estudos aqui e já consegui definir o que eu quero. Esse cara aqui não me interessa mais. Ele tá mandando aquele cara ali. Ou não é esse cara, ele perdeu o negócio. Eu também não quero aquela aparência do meio que me confunde. Perfeito? E eu quero deixar ela pontilhada porque o cara escapou desse canal, mas eu quero saber esse canal onde ele tá. Perfeito? Basicamente isso. Simples. Assim, tá dominando essa função.
O próximo passo é configurar da maneira que tu quer. O que eu quero aqui? Eu quero só a média de 21. Eu quero aplicar essa estratégia aqui. Isso aqui é para Photoshop, mas a estratégia muda de cor, tá vendo? Interessante, né? E vamos pra boleta em si, né? Então, vocês notem aqui, ó, que eu estou na minha conta real. E aí eu escolho entre a conta real e o simulador, se é day trade ou swing trade. Eu deletei o swing trade porque não me interessa. Então aqui é a boleta. E eu posso comprar e vender por ela também, cancelar a ordem, fazer o que eu quiser. E aqui, notem que tem uma estratégia. E tem a quantidade de contratos que a gente vai operar. Então, para cada ativo desses aqui, eu tenho uma estratégia. Tá aqui, ó. E aí eu escolho. BOVA, swing trade, mini dólar, mini índice, mini S&P. Cada um tem uma estratégia. Então, quando eu for abrir uma operação, de acordo com a minha estratégia, vamos dar um exemplo aqui, que eu esteja entrando aqui, comprado. Assim que eu jogar minha ordem aqui, então eu vou vir aqui, ó, eu vou vir aqui e vou colocar aqui uma entrada, ó. A entrada vai ser ali. Tá vendo? Minha compra ali, ó. Cadê ali? Olha onde está meu stop, olha onde estão meus alvos. Entendeu? Então, como é que vai ser? Quando eu abrir ali, ele vai abrir 4 contratos, com um stop aqui, com uma saída de metade dos contratos aqui, e aí eu vou escolher qual vão ser os meus próximos alvos, né? Eu vou escolher a melhor entrada possível. E aí, por exemplo, agora que a gente fez esse estudo aqui, ó, eu estudei que isso aqui vai ser um média do move, eu joguei a perna aqui, ele vai sair no 1 para 1 ali, e eu vou ficar observando esse ponto aqui. Esse cara chegar aqui, bem provável que eu feche todos os meus contratos aqui. E abraço pro gaiteiro e vou botar o dinheiro no bolso. Mas o ponto aqui é, quando eu abrir a operação, eu vou ter uma estratégia de stop. Né? Então, vamos lá. Stop, leia-se, risco. Por que disso, pessoal? Porque eu preciso ter um ponto em que eu posso sangrar, entendeu? Então, digamos que eu fui lá e peguei 20 mil reais e coloquei lá na minha corretora. Eu preciso ter um stop, né? Então eu tenho um stop aqui de 100 reais desses 20 conto. Se chegar ali, quer dizer que eu li tudo errado. E eu perdi esse trade. E tá tudo bem. E vai acontecer várias vezes. Tu não vai ser vencedor sempre, tu vai perder também. Né? E até no outro vídeo eu ainda conversei com você sobre isso. No mês de março, por exemplo, ali foi... Cara, de todos os dias que eu operei, 4 dias eu saí sem tomar uma porrada. Todos os outros dias eu tomei. Todos os outros dias eu perdi. Depois eu ganhei, mas eu perdi. 4 dias eu não perdi. Fiz operações perfeitas. 4 do mês inteiro. Pra tu ver a complexidade desse ativo. Então a gente usa o stop para isso. Né? E por que eu uso teclas de atalho? Porque se eu ver que esse mercado não tá indo pro lado que eu quero, eu vou fechar o mais rápido possível. Não vou deixar chegar no meu risco máximo. Não, porque eu já vi que eu tô... Ou eu perdi o tempo, ou o volume financeiro não foi legal. Várias coisas aconteceram no meio desse caminho aí que me fizeram sair fora. E aí eu minimizo minha perda, né? É isso. E aí a gente fecha uma operação que pode ser uma operação perdedora. Se tu não tiver um stop, um ponto onde tu vai parar de sangrar, onde tu vai parar de perder dinheiro, cara, vai ser muito difícil de tu ser vencedor nessa história. E quais vão ser os outros pontos? Os outros pontos vão ser os meus alvos. Então eu vou ter um alvo aqui, né? Aqui vai ser o alvo 1, né? Aqui pode ser, sei lá, se tivesse um topo maior aqui seria o outro alvo, né? Então seria alvo 2. E aqui na minha saída seria o último, né? O alvo 3. Entendeu? Isso tudo vai estar mapeado aqui, na minha estratégia. E aí ele vai fazer as saídas aqui, como eu quero, né? E aí, manualmente, com o atalho que eu uso, quando esse cara, eu entrei aqui, esse cara atingiu o meu alvo e fechou metade dos meus contratos, eu vou usar o meu atalho que eu vou pegar o meu stop aqui que tinha de risco de 100 reais, por exemplo, eu vou jogar aqui pra frente, ó, na minha entrada. Um tique acima. Por que um tique acima? Para pagar as taxas. Porque a gente paga taxas para B3. A gente não paga para corretora, determinadas corretoras, mas para B3 a gente vai pagar. Então eu vou puxar minha entrada para cá para minimizar meu risco. Então se esse cara tentar chegar no alvo 2 e capotar e me fechar, tá tudo bem, foi uma baita de uma operação. Metade dos meus contratos eu saí no alvo aqui, no meu primeiro alvo e foi show. Ele chegou aqui nesse topo aqui, bateu nesse cara aqui e voltou. Perfeito, não tem problema. Tive lucro. Os outros 2 contratos eu paguei minhas taxas. Tive lucro. Bate palma, agradece. Foi show. Então é para isso que serve as estratégias. Minimizar o dano e prováveis saídas ali que vão ser mapeadas. E aí tu vai ajustando de acordo com o mercado, de acordo com a volatilidade, entendeu? Então eu gosto de deixar uma estratégia fixa. E a partir dela eu vou ajustando meus pontos de entrada, de saída, né? De onde que eu vou fazer os alvos ali, né? E usando atalhos para encerrar o mais rápido possível. Beleza? E aí qual é o próximo passo? Depois a gente dominar isso aqui, mapear, estudar, entender um setup, se sentir confortável com esse setup, a gente vai começar a operar. Mas não na conta real, a gente não é louco. A gente vai fazer operações no simulador. E aí o simulador vai nos permitir fazer compra e venda. E isso é outro ponto, né? Isso é outro ponto. Muita gente não sabe disso. Notem que aqui eu tô entrando comprado, né? E aí eu tenho um stop e tenho meus alvos, né? Mas notem que eu também posso entrar vendido. E aí, a operação inverte. Então vamos lá. Eu vou vender aqui. É a mesma lógica da compra, só que invertido. Então eu estou entrando no mercado vendido e não comprado. Se no comprado eu entro aqui e eu tenho meu stop para baixo, meu alvo para cima, no vendido é ao contrário. No vendido eu tenho meu stop para cima e o meu alvo para baixo. Então eu quero andar nesse sentido, para baixo. Então, aqui é o meu stop, barra risco, e aqui são os meus alvos. Então eu tenho o alvo 1, eu tenho aqui, ó, aqui dá pra exemplificar bem, ó, alvo 2, aí lá mais embaixo, alvo 3, entendem? Então eu estou entrando vendido aqui, o meu risco tá aqui e o meu primeiro alvo tá aqui. E eu vou apostando que esse mercado vai cair e vou ganhar dinheiro com isso. Então eu ganho dinheiro subindo e também ganho dinheiro caindo. Show?
Sei que isso é básico, mas pra muita gente não é básico, cara. Quando eu comecei nisso aqui, eu me lembro que meus amigos me colocaram nisso. Eu falei, fiz a minha primeira operação hoje, pá. Aí tu entrou vendido ou comprado? Ué, eu comprei. Mas tu comprou ou vendeu? Nem sei. Tem como vender? É isso? Tá? Então passamos por esses passos, aprendemos as ferramentas, dominamos atalhos, criamos atalhos para abertura e encerramento e para o break-even. E aí começamos a operar no simulador. E aí o simulador, a gente vai para uma próxima estratégia fantástica. Então, nós já temos um setup. Estamos confortáveis com esse setup. Começamos a operar no simulador. Mas assim, nós começamos a operar no simulador de uma maneira coerente, obedecendo o gerenciamento de risco, mantendo o mindset para manter operações vencedoras. E vai dar muito certo, pessoal. O simulador dá muito certo, tu não tá usando tua conta. Tudo dá certo. Tu faz preço médio, tu faz... tu vira o rei do negócio. Tu vai e fala, nossa, eu vou ficar milionário nessa porra. Aí tu vai pro próximo passo. E aí tu entra no mercado real, com o teu dinheiro. E nada disso funciona. Então é bom que a gente use o simulador. E aí eu sigo aqui o que o JJ prega, outros pregam diferente. O simulador serve pra gente saber como é que a gente vai comprar, vender, fazer os estudos no tempo certo. Por quê? Porque o simulador, o grande lance da plataforma que a gente vai pagar por mês ou vai fazer só uma operação por mês aqui, é real time. A gente tá vendo o que tá acontecendo naquele segundo. Tá vendo o mercado vivo se mexer. Ele tá ativo, insano, enlouquecido. E tu tá vendo aquilo acontecer. E tu vai usar isso com a tua conta simulador. E tu vai fazer as operações e ver como é que funciona. Mas cara, tu não vai virar escravo disso. Tu vai aprender a operar a história, tu vai criar as tuas estratégias ali de abertura de operação, tu vai saber como que tu abre, como que tu fecha, como é que foi teu dia, mas tu não vai fazer 50 operações no dia. Tu pode até fazer no início para saber como é que funciona, mas isso faz parte do gerenciamento de risco, isso faz parte do mindset. Você tem que conseguir controlar o ímpeto de fazer inúmeras operações, porque tu não vai ter garantia para isso. Tu vai perder muito dinheiro. Então, quanto antes tu sair do simulador, mais fácil vai ser para ti operar no mercado real. Então, o simulador, no meu entender, na minha forma de pensar, ele é único e exclusivamente utilizado para estudo, para tu começar, para tu dar os teus primeiros passos, baby steps, para tu saber como é que funcionam as ferramentas de estudo, que indicadores que tu vai usar, como que tu muda o time frame, como é que tu muda de 60 minutos para 12 minutos, como é que tu vê outros ativos, para onde que tu vai, como é que tu pesquisa o ticker, entendeu? Para isso. Depois que tu dominar isso, cara, deleta tua conta simulador. Eu até esqueci de tirar ela daqui. Tira ela dali. Não deixa mais. Parte pro mercado real. É ali que tu vai sentir a dor. É ali que tu vai aprender a ter o gerenciamento de risco para não abrir operações enfurecido e perder muito dinheiro, que eu já fiz muito, entendeu? É ali que tu vai ter um mindset para abrir uma operação e segurar a operação até que atinja teus alvos. Porque uma coisa é quando tu tá perdendo, cara, tu vira aquele trader que tu vira, na hora, tu vira um religioso, né? Pelo amor de Deus, não deixa escapar desse negócio. E aí o troço vai lá e te stop, e tu fica enfurecido. Quando tu tá ganhando, tu não quer perder. E aí tu fecha uma operação que te entrega 5, 6, 8, 10 vezes o que tu pegou e tu fica, poxa, por que eu fechei? Então é o mindset, o gerenciamento de risco e tudo tá interligado com operar mercado com o seu dinheiro real. Esquece simulador, tá? Então, agora vai a cereja do bolo. Agora é a hora que eu vou dar uma dica muito importante que um amigo meu me deu. E assim, cara, não é uma coisa fantasticamente legal, porque o gráfico não se movimenta como se movimenta o mini índice, mini dólar, que é um negócio mais dinâmico, né? Aquele troço ali é mais travado, como se estivesse vendo em frames, em câmera lenta, em quadro a quadro. Mas que é real. Então, o que dá pra fazer? Depois que você absorveu tudo isso aqui, você tem um setup, tá tudo lindo, tá tudo muito legal, você pode começar a operar com pouco dinheiro, utilizando o quê? Um dos ETFs. Qual ETF? O BOVA11. Por que o BOVA11? Porque o BOVA11 é o reflexo do mini índice, só que ele é 100 vezes menos alavancado. Então você vai fazer uma operação ali e vai perder, sei lá, 50 centavos, R$1. Não me lembro quanto que é ali, mas, cara, é mínimo. Tu vai colocar lá na corretora lá o teu dinheiro e tu vai conseguir abrir operações no day trade no BOVA11. Aí você pode pegar uma tela, parte da tela, né? O ideal é ter duas telas, mas se não tem uma só e tem uma tela maiorzinha, metade da tela deixa o mini índice e outra metade o BOVA. E vai operar no BOVA, com o teu dinheiro. Ganhando o quê? R$1 por dia? R$2 por dia? R$3 por dia? E também perdendo R$1, 2, 3 por dia. E aí é que a mágica acontece. É aí que o gerenciamento de risco começa a funcionar. O mindset começa a funcionar, porque é o teu dinheiro que tá ali, já não é mais simulador. E aí o negócio fica bacana. São taxas exorbitantes? São. Mas ali é um passo final pra tu ir pro mini índice. E aí qual vai ser a estratégia? Aqui eu vou cantar pedra. A estratégia é assim, ó. BOVA11. Tá? Vai colocar o teu troco lá no BOVA11. E aí tu vai fazer 100 trades no BOVA11. Como? Obedecendo gerenciamento de risco. 100 trades. Tu vai ter direito a, no máximo, 5 trades por dia. Só 5. Tu vai conseguir observar o mercado e conseguir fazer as entradas de acordo com o teu setup. E 5 já é muito, né? Eu colocaria 3. Mas vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, de 3 a 5 trades dia. Tá? Então, BOVA11. Tchum, tchum. Teste de 100 trades com 3 a 5 trades por dia. E tu vai contar isso aí. Tu vai colocar na tua agendinha ali quantos trades tu fez naquele dia, se foi lucrativo ou não foi. Tu vai ficar observando o mini índice e vai fazer as entradas no BOVA. Porque tu vai achar muito mais legal o mini índice do que o BOVA. E aí tu vai ficar vendo ele ali e tu vai colocar tuas ordens. Oco. Ou seja, tu vai pegar essa tua ordem aqui, ó, e vai jogar ela aqui. Eu quero entrar aqui, ó, na compra. Entendeu? Tu não vai comprar a mercado, abrir com um atalhozinho pra fazer um negócio. Não, tu vai colocar a tua ordem ali. Não, eu quero entrar aqui, ó. Se esse mercado chega aqui, esse mercado chega aqui. Eu quero entrar aqui, ó. Entendeu? É isso que tu vai fazer. E tu vai deixar o mercado andar, e tu vai anotar na tua agenda. Depois de 100 trades, tu vai olhar e vai dizer, essa estratégia funciona? Aí tu vai descobrir que, pô, a estratégia funciona, mas eu não funcionei, né? Porque naquele ponto ali eu acabei saindo, naquele ponto ali eu tive medo,
E usando o teu dinheiro, esse troço fica muito mais legal. Muito mais legal. E aí tu vai obedecer o teu gerenciamento de risco. Tu vai tentar fazer cada vez menos trades. Quanto menos trades tu fizer, mais margem tu tem pra ganhar. E menos tu perde também, se tu perder, né? E aí tu começa a seguir aquele passo do gerenciamento de risco, do mindset. Quando tu tá ganhando, tu vai segurar, tu vai estudar, né? Tu vai ali, tu vai saber, cara, aqui, esse cara pode vir até aqui. Eu tenho isso aqui pra ele vir, né? Eu entrei aqui, né? Eu já saí aqui com 2 contos com a metade dos meus contratos, eu já peguei, puxei o meu stop daqui pra cá, e aí tu vou deixar ele andar, eu vou ver o que ele vai fazer aqui, se ele chegar aqui eu fecho mais contratos e deixo ele mais, se ele voltar aqui eu vou deixar ele voltar, ele pode não voltar, fazer um pullback lá, fechar o movimento. Tudo isso é um mindset, tudo isso é o gerenciamento de risco. Não entrar no FOMO, não entrar na brincadeira do mercado, não entrar, como diz o Storm, no canto da sereia do mercado, que vai te enganando o tempo inteiro, né? E aí, qual é o passo final disso? Depois desses 100 trades, tu vai olhar e vai dizer, e aí, fui lucrativo, foi legal, consegui obedecer o meu gerenciamento de risco legal, meu mindset estava bem afiadinho, fiz coisas boas? Não tá, tem coisas pra ajustar. Mais 100 trades no Bova, perdendo R$1, R$2, entendeu? Com o teu dinheiro real, na tua continha real. Não me vem com o simulador, conta real. Depois de 100 trades, de novo, o que eu fiz? Como foi? Como é que eu enfrentei esse mercado? Deu bom? Tô pronto? Agora sim. Agora tu vai pro mini índice. Bota tua grana lá, entra no mini índice e começa a operar. Show? Acho que ficou longo, mas acho que ficou bem didático e é importante passar por todos esses passos. Esses foram os passos que eu segui para hoje estar operando o mini índice. Eu tenho muito chão pela frente, só tenho 3 anos nisso aí. Vou deixar o link do Joseph James e vou deixar um link dos setups que eu mais gosto dele exemplificando ali, que eu acho que foi uma aula bem didática também, para vocês seguirem aprimorando. E eu tenho outras ali, aulinhas, eu tenho projeções, eu tenho shorts, eu tenho lives, que acompanhar uma live, tem ali, cara, vai lá e acompanha a live ali a 3 horas comigo. Se tiver o YouTube Premium, é só tu ir lá e fazer vezes 3. Ele vai passar bem rapidinho, tu vai vendo toda a minha estratégia para pensar no que ele tá fazendo. É um grande desafio, mas é muito legal e eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram, por favor, me dá um like. Se gostaram muito, assinem aí o meu canal, comecem a me seguir e fiquem atentos aí aos próximos vídeos. Muito obrigado pela atenção, uma boa noite, um bom fim de semana. Segunda tamo na área aí de novo, tá?